Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje, como vocês podem notar, há algumas coisas diferentes por aqui. Se você me segue lá no Instagram, você viu que eu coloquei lá que eu estava de mudança. Por isso, inclusive, que na semana passada não teve vídeo. Então, por isso que eu falo para vocês sempre que é muito importante que vocês me sigam lá no Instagram. Que sempre que acontece alguma questão, por algum motivo, não tiver vídeo, ou qualquer novidade, eu conto lá para vocês. Ainda não está tudo do jeitinho que eu quero, vai acontecer algumas mudanças aí ainda. Diversas coisas que a gente vai adaptando, né, posicionamento e tudo mais. Aí vocês vão dizer se o som ficou bom, imagem, iluminação. E aos pouquinhos a gente vai adaptando. E hoje a gente não poderia falar de outra coisa, né, a não ser o desencarne da Marília Mendonça, que aconteceu na semana passada, de forma totalmente inesperada, obviamente. Por coincidência, a gente tinha feito recentemente o vídeo dos Mamonas Assassinas, que tem, né, isso em comum, desse acidente trágico de avião, ambos aí no ramo da música. Marília também fazia um sucesso enorme pelo Brasil, houve uma comoção aí tão grande quanto foi dos Mamonas, e sinceramente eu não queria ter que vir aqui fazer um vídeo sobre isso. E quem me acompanha no Instagram também eu falei um pouquinho sobre isso, foi bem complicado para mim energeticamente falando, tudo isso que aconteceu. Mas para essa introdução não ficar muito grande aqui, eu já quero pedir para vocês deixar o like, que é bem importante, se inscrever no meu Instagram, que eu sempre deixo em algum lugar aqui para vocês, que agora eu vou precisar saber onde eu vou colocar. Então em algum lugar vai ter Instagram, WhatsApp, e um link aqui embaixo com todas as minhas redes sociais e o meu site, se você quiser consulta particular também. Quero muito agradecer também que a gente atingiu aí 3 mil inscritos. Muito obrigada a todos vocês, a vocês que comentam, que curtem, compartilham, isso é muito importante e ajuda o canal a crescer. E não vamos esquecer também da nossa meta de 5 mil inscritos até o fim do ano. Tá pertinho já, tenho certeza que vocês conseguem. Compartilhem aí nos grupos de família, de amigos do Facebook. Compartilhem bastante para a gente conseguir atingir essa meta. E vamos começar o nosso vídeo de hoje. Bom, então no dia 5 de novembro de 2021, a cantora sertaneja Marília Mendonça embarcou num táxi aéreo em Goiânia junto com seu produtor, o seu tio, que também era assessor dela, e o piloto e o copiloto, se eu não me engano. Então aí eu acredito que eram 5 pessoas que estavam dentro do avião, né, que era o assessor, o tio dela, ela, o piloto e o copiloto. Acredito que sejam 5 pessoas. O avião que transportava a cantora, né, que era um táxi aéreo, como eu falei para vocês, bimotor, que foi fabricado em 1984. O bimotor estava em situação regular e possuía autorização para fazer o serviço de táxi aéreo. Então, o que eles chegaram ali à conclusão que aconteceu? Eles estavam saindo de Goiânia em direção a Minas Gerais, onde eles fariam ali uma apresentação. Se eu não me engano, seria uma semana de show aí que ela faria. Então, a poucos quilômetros ali de chegar ao aeroporto onde eles fariam o pouso, o avião atinge um cabo de energia, o que ocasionou ali a queda. Então, pouco tempo depois, o desencarne, né? Vocês sabem que eu evito falar palavras exatas aqui, mas eu tenho certeza que vocês entendem. Foi confirmado. Antes disso, a assessoria, eu não sei se passaram alguma informação errada para a assessoria dela, mas eles confirmaram que todo mundo tinha sido resgatado e estavam bem, mas depois a gente viu que, infelizmente, todos estavam sem vida, o que causou enorme comoção popular. Inclusive, eu estava comentando isso com vocês lá no meu Instagram. Por mais que eu não fosse fã, e nem todo mundo era, né? Todo mundo que sofreu, que chorou, que ficou mal com a notícia do desencarne dela, nem todo mundo era fã, né? Eu, por exemplo, não ouvia as músicas, assim. É claro que a gente ouve porque a mulher tava em todas, né? Qualquer lugar que a gente vai, tá tocando e tudo mais, mas assim, eu curti a música, não, porque eu não curto o tipo de música, né? Eu não gosto de sertanejo. Então, não era fã, assim como eu comentei com vocês, mas isso não me impede de sentir, né? Isso se chama empatia. É muito, muito difícil a pessoa que tem um mínimo de sensibilidade
ver uma notícia dessa e ficar indiferente. Fora a gente que tem uma conexão assim espiritual, ou mediunidade, a espiritualidade muito aguçada, a gente sente a energia. E desde o início da semana passada, eu tava assim, eu não sei se vocês também ficaram, coloca aí embaixo para mim nos comentários. Já comecei a semana um pouquinho angustiada, sentindo que alguma coisa ruim fosse acontecer. E por quê, né? Por que eu acho que isso acontece? Como eu falei para vocês, a maioria das vezes aquilo já está predestinado, né? E a espiritualidade vai preparando não só o espírito daquela pessoa, como todo o terreno ali, né? Eu acho que estava uma vibração muito diferente em relação a isso. E aí depois que todo mundo, né, que a gente descobriu e tudo mais, tanta gente sofrendo junto, tanta gente com energia de medo, de angústia, de sofrimento, de tristeza, que joga uma energia para o planeta, para o lugar, e a gente que é mais sensível espiritualmente, a gente sente. E fica realmente muito pesado para a gente. Então, eu senti isso, fiquei um tempinho assim, tive que fazer várias aplicações aí de reiki para eu conseguir me estabilizar, né? Até porque dia 7, agora no domingo, foi meu aniversário. E eu queria ao menos, né, conseguir comemorar ali com a minha família. A gente tem muito que agradecer, muito que comemorar. Que depois disso, de tantas vidas perdidas por causa desse vírus aí, a gente está vivo, nossa família, minha mãe está viva com saúde, minha filha, minha irmã, meu marido, minha família, entende? Então, assim, muito motivo para comemorar. Eu queria conseguir ficar bem um pouco, né? Eu consegui me distrair, consegui curtir, mas foi bem complicado, energeticamente falando. E a gente não precisa ser fã, a gente não precisa conhecer, não precisa ser da nossa família pra gente se abalar, pra gente sentir, pra gente ficar mal. Então, assim, é o que eu sempre falei pra vocês, orem bastante por ela, pelo espírito dela. E por que vocês me pediram pra eu fazer esse vídeo? Ela estava tendo sonhos, ela colocou no Twitter dela que ela teve sonhos com cachoeira. Eu vou tentar deixar o print aqui em algum lugar. Ela falando que tinha sonhado com água, com cachoeira, rio, a noite inteira. Em um outro Twitter ela fala de sonho com avião. E é essa semelhança que tem com o caso dos Mamonas, né? Daquele moço que ele sonhou com queda de avião. E aí vocês querem saber se ela previu, né? Se foi uma coisa, um aviso de alguma forma, se foi simplesmente um acidente ou se uma coisa que ela realmente deveria passar. Mas primeiro eu quero ver a energia da situação, tá? Eu vou fazer aqui uma tiragem geral pra gente ver se tem alguma informação aqui sobre isso. Algo que a espiritualidade pode nos passar de mensagem em relação ao que aconteceu com ela, tá? Então vamos fazer aqui essa primeira tiragem para ver o que a espiritualidade nos diz, tá? Geral. Sobre esse vídeo que é o O sonho, de fato, foi aviso da espiritualidade dela, tá? Porque é bem complexo a gente dizer se teria ou não como ter sido evitado. Tava no destino dela, tá? Aqui me fala claramente isso. Tava sendo no destino dela. Mas, ao mesmo tempo, sempre tem algo
a se fazer. Por isso que eu sempre falo para vocês nas consultas, quando o baralho está pedindo isso, ou quando a espiritualidade está falando em algum momento, eu sempre falo, nunca desacredite da intuição de vocês. Talvez se ela tivesse sonhado com isso e tivesse entendido aquela intuição, ela teria visto alguma forma de se proteger. Ou, de repente, tendo o próprio avião dela, de alguma forma que ela tivesse mais controle em questão de manutenção ou segurança. Mesmo que nessa questão tenha sido um fio, né, que ela atingiu, ela teria de alguma forma tentado se proteger dessa questão. Mas é muito complexo porque, por exemplo, ela trabalhava em um fim de semana, ela teria que estar em vários lugares diferentes. Aí, por mais que ela não tivesse sonhado, ou alguém, se algum médium, por exemplo, tivesse alertado a ela ia falar assim, ó, sinto muito, mas não tem que fazer não tem como, tem que trabalhar. Você vai fazer minhas coisas, vai me teletransportar, entende? Então, assim, é muito complexo. Por mais que ela tivesse ouvido a espiritualidade, os sinais, e tentasse evitar, ela não ia parar de voar. E o perigo estava justamente ali, que já estava escrito no destino dela. Porque tem coisas que a gente já vem com a vibração, né? A pessoa já está predisposta, aquilo acontecer, já aconteceu. Eu já comentei isso em vários casos aqui com vocês. Se uma pessoa está fadada, aí já está predisposta a desencarnar num acidente de carro, por exemplo. Isso só não vai acontecer se ela parar de andar de carro. Caso contrário, pode até não partir dela. Se ela tomar todos os cuidados do mundo, cinto de segurança, manutenção de carro, andar a 10 por hora, alguém pode ir bater nela, o carro capotar e ela desencarnar. Porque a vibração dela já está naquilo que ela nasceu predisposta a acontecer e ela ainda se coloca naquela situação. Por mais que ela se cuide, que ela chega uma hora que acha, entende? A morte acha, não tem jeito. Então, era uma coisa que era assim, destino, porém o aviso da espiritualidade é justamente para isso. É para tentar fazer a pessoa tomar outro rumo. Não, ó, vamos devagar, né? Vai só até onde sua mão alcança. Nem que você tenha que ir de carro, mas então faz um show por fim de semana. Sempre tem como, né? Mas seria complexo. Eu tô tentando dizer para vocês sempre tem algo a se fazer, sempre tem uma outra direção, mas nem sempre é tão fácil. Isso é difícil pra gente que entende a espiritualidade, que tenta fazer o máximo que a espiritualidade mostra pra gente. Imagina pra quem não tem o mínimo de discernimento, conhecimento em relação a isso. Então, além da espiritualidade tentar avisar para, de alguma forma, que ela evite aquela situação, ela não evitou, aconteceu. Mas se ela nunca mais tivesse subido num avião depois daquele sonho, ela estaria aí. Entendem? Mas eu tô falando no sentido da forma. Se ela tivesse que desencarnar naquele dia, naquele horário, não importa. Ela poderia estar dormindo, de alguma forma ela ia desencarnar. Mas eu tô falando da forma. Mas é muito complexo a gente conseguir dar essa certeza. Mas que já estava no destino dela, a gente viu, porque ela sonhou. Ela teve uma premonição, né? Aviso da espiritualidade dela. E infelizmente aconteceu. Então, assim, a espiritualidade falou: minha filha, freia um pouquinho, né? Vamos tentar não ir no ritmo tão acelerado. Ela conseguiu fama, conseguiu reconhecimento, dinheiro, vivendo o sonho dela.
Mas uma hora a espiritualidade, ela cobra a sua velocidade no que você está colocando essas energias demais. O que você está considerando mais importante na sua vida? Entende? Então, de fato, eu sabia o que eu sempre falo para vocês. A gente sempre sabe. Sempre. É claro que a gente não se lembra dia, hora, como, quando, mas o nosso espírito, ele sente. As pessoas, elas começam a ficar mais sensíveis à nossa volta. Pessoas que nunca disseram eu te amo para alguém, falam, se despedem. Para vocês verem, no mesmo dia que aconteceu isso, que ela desencarnou no story dela, ela ligando para os fãs, conversando com os fãs e tudo mais, de uma forma ou de outra, passando ali a mensagem dela, se despedindo. Eu não sabia que estava se despedindo, mas estava. Até os vídeos que ela fez ali no momento, sabe? É tudo uma coisa que a pessoa faz inconsciente. E eu não vou enganar vocês, não. Eu não quero ser sensacionalista aqui, dizendo que, nossa, porque foi horrível quando ela percebeu ali que tinha desencarnado e tudo mais, dando detalhes. Mas também seria hipocrisia da minha parte falar que ela foi plena e feliz, tá? Tô vendo aqui que foi um processo doloroso e difícil para ela quando ela percebeu, quando ela tomou conhecimento que ela tinha sido tirada dessa terra, que ela se percebeu ali em espírito, foi doloroso para ela. Para eles, né? A gente está falando aqui dela, mas assim, foi um momento complicado aqui para todo mundo. Importante que vocês saibam também que a pessoa ela não sente o desencarne em si. Ela ficou com medo ali. Vocês imaginam, a pessoa tá sabendo o que está acontecendo. Quantas vezes aí avião com turbulência, as pessoas ficam desesperadas achando que vai cair. É essa sensação, é justamente isso que acontece. As pessoas começam mesmo a surtar desesperadas. Imagina, vendo que um avião está caindo e assim, não tem o que você fazer. É fração de segundos, mas são os segundos mais aterrorizantes assim, da vida. Então, sim, foi tenso, um momento bem complicado. Ela se desesperou ali no momento, todo mundo, porque é instinto de sobrevivência, ninguém consegue ficar pleno com o avião caindo. Até o Chico Xavier, né? Vocês sabem disso, da história do Chico Xavier no avião, que teve a turbulência, ele com medo do desencarne, todo mundo fica. Então foi sim um momento tenso, mas antes do desencarne, assim, do desligamento do espírito do corpo, a pessoa apaga, ela não sente o desencarne em si, tá? Ela sentiu, sinto da queda, mas em fração de segundo, quando acontece mesmo o baque, ela apaga. E aí só acorda depois, já em espírito. E aí, quando ela toma ciência, se descobre ali, eles todos, né, na verdade, se descobrem ali como espírito, nossa, dificuldade. E eles se descobrem ali como espírito, entendem que desencarnaram, aí é bem mais complicado ainda, porque ainda no local ali do acidente, lá dentro, né, do avião, ela não aceita. E aqui vocês conseguem ver, ó, a figura do urso, né, completamente abalada, transtornada e agressiva e tudo mais, assim, tipo, com a cabeça sem entender, sem aceitar, e chamando pelo filho em fração de segundos ali, né? E aí ela vai até o filho, até a família, porque ela só queria saber disso, né? E aí a primeira coisa que ela faz em espírito, quando ela entende tudo o que aconteceu,
ela vai até o filho. Ela vai até o filho e, como eu falei pra vocês, que a gente sempre sente, a gente sempre sabe quando alguém vai desencarnar. Quando acontece, mesmo antes da notícia chegar, que a gente começa a se sentir mal, essa criança, eu não tenho dúvida que ela tenha visto a mãe ou sentido a mãe, tá? No momento ali, antes deles receberem a notícia. Foi a primeira coisa que ela foi fazer, foi até o filho dela, totalmente transtornada, sem querer aceitar, deixar o filho, né, preocupada, principalmente com o filho. Depois, a mãe, né, muito forte aqui isso, que ela foi até o filho, a mãe, não sei se o filho estava ali junto com a mãe, né, mas ela vai em espírito até eles, porque o espírito ele fica tentando entender, né, o que está acontecendo, vocês não estão vendo, me escuta, tentando avisar a mãe, tentando falar com a mãe, tentando falar com o filho. E também acredito aqui que esteja me falando do pai da criança, né? Então essas são as pessoas que ela visita. Eu acredito que essas pessoas tenham sentido alguma coisa, tá? Tenham sentido ali a presença dela, ou ouvido alguma coisa, se sentido angustiada, porque o espírito ele vai com uma força de energia muito grande, né? Por isso que acontece muitas vezes das pessoas falarem que alguém desencarnou, fulano desencarnou e veio se despedir. Na maioria das vezes não é nem isso, né? A pessoa não entende muitas vezes nem que desencarnou mesmo. Então é bem complicado. No plano espiritual, ela, gente, está muito recente ainda, né? Muito apego ainda ao filho, preocupada. Se tem uma coisa que ela não aceita, foi de ter deixado o filho pequeno, porque até a pessoa entender, se entender como espírito, entender toda a sua missão, lembrar de suas questões, né, que foi ela mesma que de repente escolheu essa situação, até ela se desapegar das coisas terrenas, das pessoas que ficaram, é difícil, e o maior sofrimento dela sendo o filho. Com toda certeza, isso aqui não deixa dúvidas, tá? Filho, família, provavelmente aí a mãe dela, e o sofrimento das pessoas é o que mais atrapalha, infelizmente. Eu acredito que no primeiro momento ela tenha ficado ali desacordada, né? Depois de tudo isso, que ela entendeu o que aconteceu, quando ela é resgatada pelos seres ali de luz, né? Ela é desligada um pouquinho das pessoas, ou de uma certa forma fica ali desacordada, a gente nunca vai ter certeza de fato de como que isso acontece, para ela não sentir o sofrimento e a dor das pessoas. Então, assim, meio que desligam ela nesse primeiro momento de sofrimento, que nem o enterro, né? Todo mundo ali chorando. É bem complicado isso para o espírito. Mas aos poucos ela vai entendendo ali e aceitando que de fato ela partiu, tá? Partiu desse plano, né? É um processo bem complicado, dolorido, não tem como dizer que não é, porque é muito. Porque, gente, você vai continuar quando você desencarnar, com as mesmas preocupações, com as mesmas dores, com as mesmas angústias, com os mesmos amores, mesmo apego, tudo. E é como se fosse em uma escola, né? Lá em cima, quando as pessoas... Por isso que é muito importante, muitas vezes, o espírito que vem resgatar essa pessoa, se é alguém da família, uma avó, por exemplo, explicar para ela o que aconteceu, encaminhar ela para o melhor lugar, né? E não deixar que ela fique perdida, muito menos presa aqui. Então, é um processo dolorido e difícil, principalmente ela sabendo que deixou um filho pequeno aqui, então ela quer ter certeza de uma certa forma que o filho está bem, que o filho está seguro, então é a maior preocupação dela. Mas a Marília, ela é um espírito muito leve, sabe? E com uma ligação espiritual muito forte também. Eu não sei qual que é a religião dela mesmo, não sei nem se ela acredita
em alguma coisa, mas eu vejo o lado espiritual dela muito bonito até. Ela tem uma conexão assim com Deus muito forte e leve. Tá passando a dificuldade que é normal nesse primeiro momento, mas eu acredito que ela vai entender e vai aceitar. Por isso que é muito importante que a gente faça oração, que a gente mande essas energias para ela. Cada palavra que a gente fala na oração, ela recebe. Então, assim, é muito importante mesmo mandar essas boas energias no meio de tanto sofrimento. E eu espero de verdade que ela consiga descansar. E é muito importante que as pessoas não fiquem tentando encontrar o culpado, porque não tem, tá? Foi um acidente, algo ali que infelizmente já estava fadado a acontecer. É claro que se houver algum culpado aqui carnal, alguém tiver sabotado, por exemplo, ou responsável pelo avião não tiver feito a manutenção direito, mas não tem, tá? Então por isso que eu tô falando pra vocês, tentem não ficar arrumando o culpado pro que aconteceu, tá bem? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, comentem aí o que vocês acharam, se vocês entenderam tudo direitinho, tá? Eu tava com saudade de vocês, foi bom voltar. E agora muito dificilmente vai ficar sem vídeo aí durante a semana. Então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima.